Olá, meus queridos, minhas queridas. Estamos mais uma vez para mais uma aula, né? Estamos aqui, graças a Deus. Deus nos concede a oportunidade de podermos compartilhar com você aqui os conhecimentos de Deus para você. Antes de tudo, quero carinhosamente sempre pedir aquele like, né, abençoado. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva, sinalize o sininho. E estaremos aqui trazendo muitos conteúdos importantes para você, muito mesmo, né? Quando se fala em discipulada, nós falamos em muitas coisas e são coisas são conteúdos que vão te abençoar grandiosamente, como tem me abençoado. Bom, queridos, estamos aqui no nosso Instituto Didascalo. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dias da Silva, sou pastor e estamos aqui com o objetivo de trazer conteúdos tudo relacionados, né, relacionados a discipulado. Hoje estamos no nosso o curso Sentinela de Oração. E hoje vamos para a nossa aula 4, né, nossa aula 4. E hoje o tema é bem interessante, peço ter a sua atenção, mais uma vez, para que você possa entender os conteúdos que vamos passar aqui hoje. O tema de hoje a aula 4 é Sentinelas são jardineiros. Jardineiros. Vamos entender isso aqui hoje. Aqui é o primeiro ponto, quer dizer, aqui temos a introdução, né, que é uma introdução das aulas passadas, que quando fala sentinela é prestar atenção, ouvir, né, que foi discutido aqui na aula retrasada, na aula 3. Tomar cuidado, estar ciente, não ser desprevenido. Observar, ser observado, ver ou espreitar. Então está aqui, tudo que nós já passamos aqui, estamos relatando para você aqui mais coisas. Estamos apenas introduzindo para você. Vamos lá, primeiro ponto. Tome cuidado, esteja consciente. Precavido também uma palavra relacionada com cuidado. Nós devemos ser precavidos em relação ao nosso inimigo. O dicionário Barça define precaver como acautelar-se, presumir-se, prevenir-se para resistir a algum mal. Então está aqui tudo que é preciso para um sentinela é a precaução, né? Se ele não for uma pessoa precavida, ele vai ser pego e as coisas vão acontecer de mal. Então, precaver é prevenção, né? Então, estamos falando aqui sobre o sentinela, se ele não tiver a prevenção, mas depois fazer a correção, né? A correção, sempre falo que é correção, eu falei reação no passado, é correção. Quando se faz correção, pode ser que seja tarde demais para fazer a correção, né? Em alguns casos, a correção tem como fazer, mas tem alguns casos que não tem como fazer mais, já era. Vamos lá. A primeira menção da serpente. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, temos ali a primeira menção da serpente que entrou no jardim. Esse foi o problema. Primeiramente, foi permitir que a serpente entrasse no jardim. E segundo, foi dar ouvido à serpente, e dar legalidade a ela. Então, esse é a palavra certa, legalidade a Satanás. Chamado pelos teólogos, que é a primeira chamada da lei, que é o chamado da lei da primeira menção. Facilmente podemos ver esta lei agindo enquanto o verso fala acerca da sutileza ou astúcia de Satanás. Deus está nos informando de uma das coisas mais importantes que devemos lembrar sobre Satanás. Ele é muito perigoso para nós, assim como a serpente astuta e é mais perigosa do que um leão de que ruge. Então, a astúcia, temos até aqui a palavra hebraica astúcia, que é rã, né, que significa ser liso, escorregadio, né? Então, esse mesmo conceito tem o mesmo também no português também, né? A pessoa astúcia é uma pessoa lisa, escorregadia, uma pessoa que, né? E
sabe, né, manipular as coisas. Alguém astuto é alguém que é escorregadio e difícil de segurar. Ele é muito esperto e devemos nos precaver contra os seus ataques e fraude. Está sempre buscando roubar, matar e destruir. Então ele vai usar sempre a sutileza. Nunca, nós sempre falamos, foi dito isso muitos anos atrás, né, sobre as questões como Satanás ele se apresenta. Pessoas às vezes pintam Satanás como fosse aquele chifrudo, né? Chifrudo com rabo, com a ponta aguda, com um tridente na mão e futucando as pessoas. Não, nada disso aí, é apenas uma caricatura que criaram Satanás, não tem nada a ver com isso, né? Mas quando Satanás se apresenta a nós, ele vai se apresentar de uma forma sutil, né? Completamente fora daquilo que nós imaginávamos que poderia ser Satanás, né? Então, é como a serpente apareceu no jardim, eu não sei como é que era, se ela rastejou a partir do momento que houve ali o problema com Adão e Eva. Então, de repente, a serpente era uma pessoa, era um animal antes muito bem vistoso, né? Diz aí alguns teólogos, algumas pessoas, se eles têm a ousadia de dizer que as serpentes eram voadoras, que elas tinham uma beleza fenomenal, outras coisas mais, mas a Bíblia não afirma nada sobre isso. Nós não vamos aqui discutir e apresentar uma coisa que nós não temos base e fundamento para isso, para poder apresentar. O que nós temos aqui a dizer é que realmente ela deveria ser um ser muito agradável, né? Muito agradável. Coisa que não é hoje, né? Você hoje vê o serpente, você logo se assusta e logo cria ali aquele medo, né, da serpente. Mas o que prevalece aqui na nossa conversa é que Eva achou agradável conversar com a serpente, né? Então, hoje, Satanás ele sempre vai se apresentar de uma forma sutil, bem vistado, bem apresentado, de uma forma com palavras muito bem ditas, muito bem colocadas. Ele vai saber entrar de uma forma muito sutil na vida das pessoas. E depois uma vez que ele entra, aí o negócio fica mais difícil, né? Então, vemos aí as coisas acontecerem e acontecem ainda hoje. Eu sempre falo que às vezes as atitudes de Satanás no passado é as mesmas de hoje, e não muda nada, né? Por isso que Deus fica indignado com todas essas situações, justamente por causa disso, porque, gente, não mudou as táticas dele, só mudou de palco, né? Mas a escrita, a forma dele trabalhar, a forma dele lidar com o ser humano é a mesma. Isso faz com que ele seja muito sagaz e fica muito feliz por isso, sabendo que o ser humano, mesmo conhecendo a Escritura, ele ainda abre espaço para Satanás. Vamos lá. Número 3. Adão não estava atento o suficiente à serpente do jardim, né? Então, temos que tomar cuidado quando a serpente entra no nosso jardim. A gente vai hoje falar um pouquinho sobre isso de uma forma bem clara. Toma cuidado. Cuidado quando a serpente entrar no seu jardim. A primeira coisa que tem que fazer é expulsar imediatamente a serpente do nosso jardim. Ele a viu e ouviu, mas não estava ciente dos seus planos. É sempre assim, né? Por isso que nunca subestimamos a Satanás. Nunca subestimamos as suas obras, né? Nós não sabemos os seus planos. Por isso que nós temos que estar debaixo da sujeição de Deus, como ensina Tiago, né? Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, o primeiro passo é estar debaixo da sujeição, da submissão de Deus. Uma vez que você está debaixo da submissão de Deus, aí as coisas ficam mais fáceis, porque Deus vai guiá-lo, Deus vai direcioná-lo para você vencer as suas artimanhas. Na verdade, ele estava no jardim sem prestar atenção no que estava acontecendo lá. Ali era uma forma de Deus, de Deus mostrar para nós, seres humanos, mostrar para ele também, que sem estar debaixo da sujeição de Deus,
as coisas ficam mais difíceis. Lembra de uma coisa? Deus deu o governo para o homem. Está lá no capítulo 1 de Gênesis. Né? Ele criou o homem à sua imagem e segurança e deu o governo. Não, governo para governar sobre tudo. Então, nós temos esse poder de governar a terra. Só que ali naquele momento, o homem passa esse poder para Satanás e ele faz todas essas jogadas, mas não devemos nós assumirmos novamente um intermédio da vida de Cristo, da palavra de Cristo. Nós devemos assumir isso. Vamos lá. E sendo assim, ele permitiu que Satanás invadisse e penetrasse no jardim. Aí, que coisa? Ele permitiu que entrasse. Gente, uma vez que ele entra, temos que automaticamente, né, expulsá-lo. O bom mesmo é não permitirmos ele entrar. Essa o primeiro ponto. O bom mesmo é não permitirmos ele entrar. Uma vez que ele entrou, aí agora tem que expulsar ele. Não podemos permitir que ele fique ali dentro. Número 5. Os demônios estão atrás de nossos jardins. Né? Quem são os nossos jardins hoje? Vamos lá, nossa família, nossos lares, nossos casamentos, a nossa igreja, nossa cidade, e etc. E também o nosso emprego. Você trabalha. Também Deus colocou você ali naquela empresa para ser o jardineiro, perdão, ali daquela empresa, para expulsar qualquer coisa e cuidar de uma forma bem, como o jardineiro cuida bem das suas flores, do seu jardim. Como é que fazer isso? Cuidado completo, é regar, é podar e assim por diante. Então, todo lugar que estejamos, que Deus nos colocou, ele é o jardim. E nós somos o jardineiro e temos que nós ali, né, cuidar para que Satanás não entre ali naquele jardineiro e devasta tudo ali. A beleza do jardim está quando é cuidado, né? Eu vejo aí, né, eu acho legal. Eu não sou muito de ficar cuidando do jardim, não é muito meu forte, né? Mas a minha esposa, meu sogro, né, estamos lá, eles cuidam com uma veemência tremenda, né? E o cuidado é espetacular que eles têm com as flores. Eu acho bonito depois que eu vejo cuidado, né? Eu não sou muito de cuidar de jardim, não sou muito jardineiro, não. Então tá aqui, amados. E outro ponto aqui é a nossa responsabilidade, né? Nossa responsabilidade com sentinela é manter os demônios afastados de tudo. Quando você amaldiçoa, quando você fala mal da sua empresa, quando você fala mal do seu cônjuge, quando você fala mal da sua família, do seu casal, do seu cônjuge, dos seus filhos, você está amaldiçoando. Ao contrário, irmãos. Por mais que eles não andem de acordo com o que a Escritura manda e nos orienta, nós temos que abençoá-los por onde quer que formos, né? Abençoá-los. Vamos lá, número 10. Sentinelas são jardineiros. Onde existe jardineiro, onde não existe jardineiros, não há jardim. Bom, nós temos aí alguns casos que a gente pode ver por aí, você mesmo pode ver, que jardins não são cuidados. Aí entra as ervas daninhas, né? Aquelas plantinhas, aqueles matinhos inconvenientes, né? Então, tem que cuidar, tem que arrancar. Então são coisas, essas ervas daninhas, na verdade, são justamente essas coisinhas, essas picuinhas que entram na nossa família, entram na nossa vida, entram na nossa vida, entra na nossa família, entra na nossa empresa, que nós temos que arrancar de vez. Vamos orar pelas pessoas que amaldiçoam. Senhor, inconscientiza eles para abençoar também. Né? Falar mal da empresa não significa nada, não vai levar ninguém a nada. Falar mal do seu serviço, da sua família, não vai levar ninguém a nada. Falar mal da sua esposa, não vai levar, do seu cônjuge, não vai levar ninguém a nada. Falar mal dos seus filhos é abençoar, é cuidar. Não deixa que essas ervas daninhas, elas entram dentro da instituição que Deus colocou você como jardineiro. Vai limpar.
Vamos nos comprometer, ser jardineiros e manter os nossos jardins. Essa mesma palavra astuto é usada em Josué, capítulo 9, versículo 4, descrevendo o plano que os gibeonitas usaram para enganar Israel. Escute só o texto que eu coloquei aqui até no nosso livro. Usaram de astúcia e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos. Aqui está. Ali temos uma história muito bem interessante para você entender tudo isso. Foi ali Josué, né? Eles, em vez de ficarem atentos, né? Atentos, porque quando você está numa terra onde você tem que eliminar os seus inimigos, você não pode perder um pingo da sua atenção. E depois de várias batalhas que Josué teve, eles parece que perderam a atenção sobre isso. Algumas coisas também podemos até conjecturar ali, claro que só estamos conjecturando, e provavelmente Josué, com mais guerreiros, acharam que as coisas agora seriam mais fáceis. Esse talvez seja um problema muito sério para nós cristãos, para nós que estamos aí na batalha espiritual. Acharmos que as coisas estão muito fácil. Nada está fácil. Você ganhou a batalha hoje aqui, então tome cuidado para que o diabo está trabalhando constantemente. Você vai observar no texto no capítulo 4 de Lucas, né? Lucas ele reporta isso para a gente. Ele fala que depois que Jesus é tentado, Jesus ali, ele combate Satanás com a palavra de Deus, e diz a Bíblia que os anjos acolhem Jesus, e Satanás, por aqueles momentos, ele se afasta de Jesus. E depois vamos ver as sequências que o diabo começa a investir de outras formas sobre Jesus. Então é assim que acontece. Não é porque você venceu a batalha hoje, é que amanhã você já venceu tudo. Não, batalhas são batalhas. E Josué parece que dormiu no ponto, né? E permitiu que os gibeonitas entrassem lá. Vamos ler aqui. Provavelmente, Deus tem planos similares com a astúcia serpente. Seu desejo é que nós sempre escapemos e que os estratagemas de Satanás retornem contra ela. Visualize esse momento relacionado com Israel e os astutos gibeonitas. Provavelmente a moderna El-Gibe, 9,76 km noroeste de Jerusalém, 10,46 km ao sudoeste de Ai, e essa grande cidade era a capital de uma república independente governada por anciões e não por um rei. Está lá o registro de Josué capítulo 9, versículo 11 e o capítulo 10, versículo 2. Em Josué 9:7, seus habitantes são chamados de heveus, e aqui em Gênesis 34, versículo 2, a Septuaginta diz horreus, que podem ser identificados com os horrianos. Era um elemento étnico dominante no Oriente Próximo, há cerca de 2.300 a 1.200 a.C., que se espalham tão rapidamente em Canaã nos séculos 16º e o 15º, que um dos nomes egípcio para a Palestina era Uru. Os gibeonitas eram uma tribo de cananitas que Josué deveria destruir. Eles enganaram os israelitas, fazendo-os acreditar que tinham vindo de um país distante para celebrar uma aliança com Israel. Josué e o povo não oraram sobre isso. Sempre uma das etapas do plano de Satanás, e foram enganados, fazendo uma aliança com ele. Aí está. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 17 de 1 Tessalonicenses, ele fala: orar sem cessar. Por que orar sem cessar? Porque
Constantemente, Satanás está trabalhando 24 horas, podemos dizer assim. E nós temos que tomar esse cuidado para não sermos pegos de surpresa. E a oração é justamente a forma, o veículo que nós vamos saber as táticas, os projetos de Satanás. Se você não é uma pessoa de oração, pode ser que você seja uma pessoa, uma presa fácil para ele. Pode ser. Então, vamos tomar cuidado com isso. Né? Vamos tomar cuidado com isso. Na igreja, um sentinela de oração, que a qual nós podemos chamar de intercessores, ele precisa ter essa atenção na igreja. Ir para a igreja para estar focado na oração, focado no sistema espiritual da igreja. Porque você fazendo assim, você vai ajudar a sua igreja a crescer. Ok? Principalmente vocês líderes, né? Nós que somos líderes, pastores, presbíteros, diáconos e assim, podemos ter que ter essa certeza. A entrada da serpente no jardim estava progredindo rapidamente. As sentinelas estavam dormindo. Né? Então, os israelitas, eles não estavam desavisados sobre isso. Observe o que o texto, é aí que eu falo, esquece dos textos, esquece do que Deus fala, esquece do que Deus ordena, no caso foi de Adão, agora também no caso dos israelitas. Êxodo capítulo 34, versículo 12, diz assim: abstenham de fazer aliança com os moradores da terra por onde vocês vão, e para que isso não seja armadilha no meio de vocês. Vem alguém para poder fazer alguma coisa, alguma aliança? Antes de tudo, antes de você fazer alguma aliança com essas pessoas, você precisa primeiramente, né, antes de tudo, né, saber, né, de onde vieram, quem são. Se a gente na igreja, às vezes tem umas pessoas que carregam uma carteirinha de pastor, carteirinha disso, carteirinha daquilo, e na verdade, né, não se sabe a origem dela. Quem foi que ordenou esse cidadão a pastor? Eu já pergunto isso. Né? Quem foi que ordenou essa pessoa a pastor? Ele é pastor por quê? Né? Ele já dirigiu a igreja, tem uma experiência, porque hoje tem uma turma de pastor aí, mas infelizmente, deixa eu falar aqui, deixa eu abrir esse parênteses aqui, e pastores que nunca dirigiram igreja. Aí carregam uma teologia, aí começa a pregar teologicamente, sem vida, sem experiência, e começam a dizer que são pastores só porque pregam. Pregar, irmãos, não significa nada. Para ser pastor, para ser obreiro, para ser um crente, tem que ter experiência com Deus, experiência também com outras coisas. Eu conheço pastores, né, que nunca foram nem crentes e hoje são pastores. Isso eu tenho provas, tem coisas aí que é o do arco da velha, irmãos, que eu não me envolvo, não compartilho nada com essas pessoas, não tenho aliança com essas pessoas, né? Porque tem uma igreja grande, cheia, que eu vou dizer que essa pessoa é uma pessoa magnífica. Não, negativo. Vamos continuar aqui. Deixa para lá. Os israelitas falharam na sua responsabilidade de vigiar, como o versículo avisou, e caíram no armadilha. Podemos concluir que, pelas suspeitas dos israelitas para com os Gibeonitas, Deus estava claramente tentando alertar isso. E ainda acontece isso, né? Antes de eu ler aqui, né, eu vou ler aqui agora, aqui, olha só, eles tiveram suspeita, porque não continuaram, porque não oraram sobre isso, né? Só tiveram suspeita e passaram por larga vista. Acontece isso com a gente. Temos que tomar cuidado com isso, olha só. Josué, capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto. Não podemos fazer uma aliança com vocês. Eles Deus já estava colocando dentro do sentido deles que alguma coisa estava errada. Deixa eu alertar você aqui. Deixa eu alertar você. Presta atenção. Quando você sentir isso, não tome nenhuma iniciativa e não afirme nada com ninguém. Isso vale para muitas coisas, para casamento principalmente. Deus está orientando, isso eu falo com muita propriedade. Não entre nessa. Vai cair, a casa vai cair um dia e você pode se dar mal.
Cuidado com a correção. A correção nunca pode ser a solução. Então a solução é precaução. Oh, até rimou, né? Estou um poeta hoje. Então, eles tiveram noção. A Bíblia é bem clara, quando diz lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não vai fazer coisa alguma sem que ele fale, sem que as coisas estejam bem claras sobre isso. Vamos prestar atenção, porque aquilo que você sentiu, né? Eles sentiram, ó, talvez vocês morem por aqui. Não, aí eles, em vez de pararem um pouquinho, antes de fazer alguma aliança com eles, pararem, ir lá, verificar em oração, pedir orientação a Deus, não fizeram isso, deram continuidade. Entretanto, ao invés de prestar atenção nesse aviso, eles agiram de acordo com o que viram. Olha, o que Paulo fala? Eu lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Meu amado irmão. Tome cuidado com aquilo que você anda, somente por aquilo que você vê. A fé, ela é o invisível, o abstrato da vida. Não entra nesse concreto não, que você vai se dar mal. Os israelitas não foram precavidos, não estavam prestando atenção e não estavam nem tampouco vigiando. Devemos nos lembrar de que as coisas nem sempre são o que parecem. Cuidado com as vestimentas de determinadas pessoas que parecem com essa vestimenta que são crentes, mas não são, com a sua forma de falar que são crentes, mas não são, né? Não é porque fala bonito ou porque veste igual a crente, entre aspas, né? Ninguém veste igual a crente. O que vestir igual a crente é andar com santidade. Tome cuidado. Vamos lá, fraude dos gibeonitas. Aí o registro aqui está do capítulo 9, 4 a 15, você pode ler. Astutamente fazendo-se passar por embaixadores de um país distante, do outro lado do Jordão, pois eles diziam saber que tinham acontecido em Sion, mas não mencionaram Jericó e Ai. Por que não fizeram isso? Lá no versículo 9 a 10. Por que não fizeram isso? Porque poderia levantar suspeita. Não, como é que ele sabe de Jericó e Ai? Como é que ele sabe disso? Então, eles foram astutos, né, até nisso. Pensaram, não vamos fazer essa menção, esqueçam. Mas mencionaram o que aconteceu com Sion e Og, que foi do outro lado do Jordão, antes de eles entrarem ali e passarem o Jordão. Olha só como eles são espertos. Um grupo de gibeonitas pregaram uma peça para Josué, por meio de sacos velhos, odres remendados, sandálias velhas, roupas rotas e pães seco bolorento. Quer dizer, eles fizeram toda aquela cena e foram uns dramaturgos de primeira qualidade, né? E montaram tudo aquilo, né? Aquelas vestes, os pães velhos, roupas velhas, etc., para poder mostrar que vieram de muito longe, muito longe. Cuidado. É o que eu falei aqui, né? Por aquilo que você vê, que as coisas pode estar certo. Então, por isso que temos que estar em oração. Deus sabe de tudo. Então, vamos pedir orientação ao Senhor. Deus permitiu que os israelitas recebessem o tributo do povo a uma distância, mas ordenou que destruísse completamente a cidade pertencente a Canaã. Então, está lá no capítulo 20 de Deuteronômio, versículo 2, 10 a 18, que um país que estão distantes poderia receber tributo, né? Mas dali de Canaã tinha que ser todos destruídos, inclusive os gibeonitas, que acabou não aconteceu. Convencido que, quando provava as parcas provisões dos gibeonitas,
pois o próprio ato de comer, segundo o costume do Oriente Médio, estabelecia um relacionamento amistoso mais ou menos durável. Os líderes da congregação fizeram um formal tratado convencional com eles. Aqui em Números, capítulo 27, versículo 21, aqui tem uma orientação de Deus também sobre isso. Olha, Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, ao qual ele consultará o Senhor, de acordo com o juízo de Urim, segundo a palavra lhe darão ele, todos os filhos de Israel com ele em toda a congregação. Antes de tudo, de tomar qualquer decisão. Lembra de Ai? Nós falamos aqui, eu acho que não vamos falar aqui mais tarde sobre isso, não sei, eu não lembro agora. Mas Ai, na verdade, é outro problema. Por que perderam a batalha de Ai? Porque não consultaram a Deus. Se acharam que tinham todas as possibilidades, que Ai era visivelmente muito menor do que Jericó, então não estava fácil o negócio. E vocês viram o que aconteceu. Vamos lá. A descoberta da estratagema, no versículo 21, 16 e 21. 3 dias mais tarde, aí depois de 3 dias que vão descobrir isso, quando os israelitas de algum modo ficaram sabendo dos seus novos vassalos moravam nas vizinhanças, eles planejaram de maneira normal e fazeram os trapaceiros. Né? Aí, a única forma agora é fazer eles rachadores de lenhas. Os astutos falsos irmãos hoje. Hoje temos muitos irmãos assim, né? Deus auxilia os sentinelas. Olha só, sentinela, olha a importância de ter sentinelas na igreja. Olha só, é muito importante isso, né? Não é abraçar qualquer um, não, mas Deus auxilia as sentinelas, apontando que precisa ser visto e ouvido para ajudar no crescimento e saúde da igreja. Tudo depende de pessoas que estão disponíveis a orar. Pessoas que não são engabeladas por palavras ou por qualquer ato ou por qualquer atitude. Uma palavra alerta deve ser dada, porque diz respeito à nossa vigilância. Devemos ser sentinela, também não ser cão de guarda. Cão de guarda. Quase não saiu. Né? Então tem que tomar cuidado. Né? Sentinela, fica ali olhando. Né? Pastores precisam ser humildes em ouvir algumas pessoas dizerem algumas coisas, porque nós pastores, na verdade, a gente às vezes nos deixamos levar pela dinâmica do seu trabalho pastoral, eles trabalhando, e pode ser que numa dessas atividades aí você fica um pouco meio despercebido. Mas fique tranquilo, você tem que ser humilde para aceitar que Deus pode usar um dos membros da igreja, ou algumas pessoas, para alertá-lo sobre algumas coisas que podem estar acontecendo. Então, nós temos que ter humildade também para isso também, ok? O dever da sentinela. As 3 palavras hebraicas para sentinela também são traduzidas como observar e esquadriar. E Jesus disse aos seus discípulos, né, aqui no capítulo 26 de Mateus, 41, ele fala, vigie e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Paulo ainda diz em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, continue a orar, vigiando em oração com ação de graça. Isto é, não perca o foco. Continue orando. Não saia do seu trabalho de oração. Orar, como eu já disse aqui em algumas aulas passadas, não significa que você tem que ficar 24 horas de joelhos dobrados. Oração é relacionamento. É por isso que a gente bate aí na tecla sobre algumas coisas que acontecem aí em algumas religiões que firmam em orar o Pai Nosso. O Pai Nosso não é para ser orado, para ser falado em oração. Pai Nosso, para entender, ali Jesus explica o que é viver em oração. Ali você pode observar que fala de relacionamento. Né? Fala de relacionamento. Em breve vamos trazer aqui uma matéria sobre isso, em nome de Jesus. Né? Mas não nesse canal, é no canal Ministério Opo. Então, por isso que você também deve escrever também no Ministério Opo, porque é lá que eu envio essas mensagens. E a gente vai entender que o Pai Nosso não é para ser Pai Nosso que está no céu, não é para isso. Pai Nosso é para entender o que é uma oração.
Ali você vai entender que se você entender que o que significa os pontos do Pai Nosso ali, que é, na verdade, relacionamento tanto com Deus como com o seu próximo, você vai entender que oração é isso, oração é relacionamento. Ele ali entende tudo, porque a tradução dali, para simplificar e traduzir o que significa o Pai Nosso, é você entender como se relacionar com Deus e com o seu próximo. Aí você vai entender o que é oração. Estamos ok? Vamos continuar aqui, estamos terminando já. Agora vamos ler essa passagem aqui, que é muito interessante, que é Provérbio, capítulo 29, versículo 18. E vamos ler na tradução Kang Jami, que é a tradução livre, né? Aonde não há visão, as pessoas perecem. Mas como é feliz quem obedece à lei. Quando não há visão na igreja, em qualquer lugar que você esteja, a visão, na verdade, é as pessoas verem o que está acontecendo por detrás do concreto. É você ver o abstrato da vida. E uma forma de você ver esse abstrato é você ter a visão de Cristo, a visão de Deus. E a única forma de você buscar essa visão é você estar em contínuo relacionamento com Deus. É por isso que é muito importante que nós, pastores, temos relacionamento constante com Deus, que pessoas dentro da igreja, um grupo, tenha relacionamento com Deus para poder formar esse grupo de intercessão, que é muito bom. A palavra visão se refere não apenas aos nossos planos e sonhos, compreendendo o futuro. Ela é traduzida de uma palavra hebraica que é shazon, que significa esclarecimento mental, um sonho, uma visão, uma revelação, um oráculo e uma profecia. Uma boa tradução seria onde não existe comunicação de Deus, as pessoas morrem. Por isso, pregar a palavra, né? Pregar a palavra com veemência, com responsabilidade, com vida, né? Acho que deu tudo na boca aqui. Com vida, para que você possa. Desculpe, irmãos, esse infortúnio aqui agora. Para você para você não entrar nessa, de você andar como fosse perdido dentro da vida, do mundo. Para andar nesse mundo tem que ter visão, tem que olhar além do que você está vendo. E para isso acontecer, repito, eu sei que sou repetitivo, você precisa ter a visão de Deus. E para ter ela, precisa ter um relacionamento com Deus. A palavra hebraica para, traduzida como perecer, também é reveladora. Ela significa, entre todas as coisas, desnudar. Moisés voltou da montanha e encontrou os israelitas, isso, paras ou nus, adorando o bode. Eles foram descobertos. Então, Deus já tinha alertado Moisés lá no monte sobre isso, né? E quando ele viu tudo aquilo, ele ficou indignado com aquelas questões todas. Então, Deus tem avisado, né? Deus tem falado, e quando Deus fala contigo, nós temos que nos preparar para isso. Nos preparar para que venhamos tomar as atitudes corretas, lembrar talvez um sonho que Deus já te deu, talvez uma pregação, talvez Deus está falando contigo por intermédio de mim, para você, intermédio de uma conversa ali, meio aleatória, sem compromisso nenhum, mas de repente Deus usou aquela pessoa para pedir quantas vezes aconteceu isso comigo, eu fiquei ligado, opa, peraí, essa conversa aqui tem sentido. E assim se vai, Nós frequentemente falamos sobre cobertura de oração, ou cobrir uma pessoa, evento ou organização em oração. O que significa isso? Por exemplo, a igreja precisa de pessoas que fazem essa cobertura de oração enquanto o pastor está pregando, né? Não precisa você ficar ali no quartinho orando, como muitos fazem,
Mas precisa estar dentro da igreja, orando em oração, prestando atenção na mensagem, aprendendo a palavra de Deus e também, por sobretudo, né, estando em oração para pedir ao Senhor para que venha falar mais de forma mais, que venha falar conosco de uma forma poderosa e tocar, não somente em mim, mas também nas pessoas que estão ao meu redor. Oração, quando chegar na igreja, eu fico sempre curioso. É claro que a minha curiosidade é particular, não vamos entrar nessa questão. Saber o que as pessoas falam quando dobram os seus joelhos, quando chegam na igreja. Eu tinha curiosidade de saber o que elas falam. Por quê, irmãos? Quando você dobra o seu joelho na igreja, o que você fala com Deus? E detalhe, o que você quer que Deus faz? Mas será que você está dentro daquilo que Deus quer fazer? Então, eu fico curioso saber o que as pessoas falam quando dobram o joelho. É verdade. Mas cobertura de oração é isso. Cobertura de oração é a pessoa está sempre envolvendo aquele momento litúrgico da igreja para poder fazer com que aquele momento litúrgico seja um momento de glória e de bênção para muitas vidas. Estar sem essa cobertura pode criar uma vulnerabilidade. As pessoas se tornam expostas ao ataque do inimigo. Então tem que tomar cuidado. A igreja precisa estar sempre coberta de oração. Para prover essa cobertura, com máxima eficiência, precisamos ver os lembretes do Espírito Santo. Né? Então, é aí que entra novamente aqueles ditos meus que eu sempre falo: se não houver relacionamento de você com o Espírito Santo, ele não vai poder dirigir você, orientar você o que você tem que orar. Lembra de uma coisa: a oração ela é feita pelo Espírito Santo, não por nós. Entendeu, amados? Esse é um cuidado que temos que tomar grandemente. Porque às vezes, amado, nós estamos aí, sabe, somente orando, mas será que essa oração que o Espírito Santo quer que nós oramos? Eu quero ler duas passagens aqui. Uma, eu acho que eu me perco o capítulo dela, amados. Me perdoe. A minha mente não é uma mente muito boa, não, para essas coisas, não, amados. Sinceramente, não é muito boa, não. E aí fica questões todas, né? A gente fica pensando, né? Que como vai poder isso acontecer nas nossas vidas? Será que esse Espírito Santo está trabalhando mesmo em nós, como deveria trabalhar? Como é que é feito isso tudo, né? Irmãos, incrível que pareça, eu leio essa passagem mais de 1000 vezes e eu esqueço onde ela está escrita. É impressionante isso, amado, impressionante. É impressionante como isso acontece comigo. Acontece comigo. Mas eu vou, para não perder tempo aqui, eu vou ler somente uma passagem aqui, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Melhor, 26, né? Por isso eu vou tentar achar aqui, amado. Vou achar aqui. Achei de novo. Achei, amado. Deixa eu ler primeiramente essa passagem. Deixa eu anotar isso aqui, meu Deus do céu. Senão eu vou de novo. Eu sempre quero fazer isso, mas eu não faço, né? Eu vou tentar assim, viu? Assim tem que fazer, porque não lembro, não esqueça, perdão. Eu não esqueci de nada. Vamos lá. Eu quero ler Lucas, capítulo 11, versículo 9 até o 13. Observe só. Por isso digo a vocês, peçam-lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Porque
Por que ele fala aqui sobre o Espírito Santo que ele pediu? Porque é ele que vai direcionar você. Quer que essa oração seja uma oração de Deus? Então peça que Deus lhe dê o poder do Espírito Santo, a orientação, a virtude do Espírito Santo. Até para pregar o Evangelho, você vai observar que eu vou até pular aqui um pouquinho do meu protocolo que eu coloquei aqui, e vou em Atos capítulo 1, versículo 8, né, que fala o seguinte: e mais vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha só, vocês, o nosso trabalho hoje aqui é buscar a virtude, é receber o poder, a virtude do poder do Espírito Santo, que é dunamis. É receber esse poder que vai ir além do que nós imaginamos, né? Aí vamos agora em Romanos 8, 20, 26, quando Paulo fala o seguinte: da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que vai falar por nós. Mas para Ele falar por nós, precisamos nós recebermos a sua virtude. E aí vem aquela questão toda. As pessoas não se relacionam com o Espírito Santo. Como é que vai receber isso tudo? Tudo entendendo? A coisa tem que ser feita dessa forma, senão não vai funcionar. Em outras palavras, sem comunicação do Espírito Santo, as pessoas ficam descobertas. Se estamos andando dentro do chamado de sentinela, se estamos prestando atenção, o Espírito Santo nos alertará dos planos e ataques de Satanás. E nós descobriremos e assim poderemos agir. Entendeu? É Ele que vai nos avisar. É Ele que vai nos orientar. Jesus disse, antes de ir para o céu: eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo. Ele vai guiar, vai orientar, vai ajudar, vai ensinar, vai fazer tudo. Mas tem que buscar Ele. É Ele que é a pessoa mais importante dessa terra, que deve ser para você. Muito mais importante que o Espírito Santo. E para terminar, preste atenção, intercessores, vigiem e escutem. Olha, como nós falamos do animal na aula passada, né? O animal, quando ele percebe que tem alguma barulho, ele levanta suas orelhas e fica atento para saber o que está acontecendo, porque ali pode ser fatal para ele. Ali pode depender, essa dependência de escutar depende muito do que ele vai poder viver. Então, nós também na igreja devemos ser assim também. O astuto sempre está procurando uma forma de destruir as vidas e impedir o trabalho de Deus. Aí você tem que estar alerta sobre isso. Eles não são páreo, entretanto, para o Espírito Santo, que está esperando para ajudá-lo, permitindo que você possa descobrir o rato e guardar seu jardim. Meu amado. Só podemos guardar nosso jardim se nós tivermos a orientação do nosso Espírito Santo. Aí está essa aula hoje. Eu fico feliz em poder compartilhar com você. Tenho certeza que essa aula foi muito bem produtiva e temos muito mais ainda. Hoje estamos ainda apenas na aula 4, acho que são 11 aulas, né? Que vamos falar sobre o sentinela de oração. Tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima aula aí, a aula 5. Estaremos falando sobre outros assuntos referente ao curso Sentinela de Oração. Amém.